O que a gente constata no estudo? A gente constata que as instituições estão funcionando, eu diria, parcialmente. Tá? Porque a gente tenta dizer para o leitor o que aconteceu com aquele veto, o que aconteceu com aquela norma, a gente acaba, para explicar a continuidade da medida, a gente acaba dizendo, aqui houve uma liminar do STF, ali veio, e eu já aproveito e te dou os exemplos. Eu acho que há um momento ali, no dia 20 de março, em que o presidente da República adota uma medida provisória que traz para si a prerrogativa de determinar quais são os serviços públicos e atividades essenciais no Brasil. Né? E se essa norma tivesse vingado, os estados e o Distrito Federal e os municípios não poderiam ter adotado medidas e definido eles mesmos o que eles consideravam atividades essenciais. Então, ali naquele momento, já há uma liminar do Supremo Tribunal Federal e depois, quando essa medida provisória se converte em lei, o Congresso Nacional deixa claríssimo ali no texto da lei que as entidades federativas é que vão definir cada uma na sua esfera as atividades essenciais. Esse é um exemplo que eu te dou de uma atuação que foi decisiva para o que aconteceu conosco, mas também é um exemplo do que as instituições não fizeram, porque veja bem o que acontece aqui. Nos salvou porque permitiu que governadores e prefeitos adotassem medidas de contenção da doença que foram cruciais em muitas localidades. Por outro lado, não obrigou o governo federal a cumprir o seu papel. Né? De uma certa forma, isentou o governo, não disse a decisão do STF, não é. Você tem que coordenar uma resposta nacional à pandemia, você tem que conter a propagação dessa doença. Né? Então, por um lado, nos salvou, por outro lado, isso serviu de pretexto para, obviamente, alegações sem procedência. O presidente chega a dizer que o STF o proibiu de agir de forma alguma. O STF diz que as esferas, a União, os estados, os municípios, todos eles tinham obrigação de agir. Mas eu teria preferido que o STF tivesse, além de reconhecer a competência dos estados e dos municípios, que ele tivesse determinado, isso foi inclusive requerido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em uma ação específica para esse fim, mas essa ação só foi deferida parcialmente porque a OAB queria que o STF dissesse para o presidente que ele precisava conter a doença, e o STF não disse isso. Né?